boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje, terça-feira, o programa dedicado à área da comunicação, em todas as suas vertentes, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, para análise dos nossos assuntos propostos hoje. Vamos receber os seguintes convidados: o ex-prefeito de Costa Rica, cidade interior do estado do Mato Grosso do Sul, Valdeli dos Santos Rosa. Tudo bem, prefeito Valdeli? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo na santa paz, feliz de estar se comunicando hoje, conversando aí com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente nessa jornada, Ananda Miranda. Ela é fundadora da Candela Estratégia e Comunicação, vice-presidente da consultoria Todas na Política. Todas aqui se escreve com Z no final, porque o objetivo, ela vai explicar isso direitinho, todas as mulheres na política de A a Z, por isso se escreve com Z no final. A Ananda está em Vitória, Espírito Santo. Tudo bem, Ananda? Ei, Mauro, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite e que esse debate seja frutífero. Obrigado pela presença. Marcos D'Alessandro, também com a gente, economista, fundador da A Ponte, é uma plataforma de inteligência artificial. Marcos, como está? Marcos, boa tarde para todos. Um prazer estar aqui nesse debate. Espero também que... Você me ouviu? Um prazer estar aqui. Eita. Pode seguir, Marcos. Pode seguir. Pronto. Agora... É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui nesse debate. Vamos falar. Vamos lá. Agora, não, a gente está te vendo, está te ouvindo direitinho, vamos em frente. E o preparador de lideranças com foco na comunicação, Walter Lagoa, também com a gente. Walter, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. E o debate hoje promete, né? Porque a gente está trazendo aí um gestor que trouxe da área pública para a área privada, da área privada para a área pública a sua experiência. Tem o Marcos aí trazendo a questão da inteligência artificial, que também dá pano para manga, né? E a relação da inclusão todas do A a Z. Então, quer dizer, a gente está trazendo a humanidade, a tecnologia, tudo ao mesmo tempo e comunicando tudo isso. E você, coroando tudo isso, e é você que vai falar sobre esse primeiro tema. Agora, uma série de pesquisas recentes vem apontando a fome e a pobreza como as principais preocupações atuais dos brasileiros e que devem, sim, interferir diretamente nas eleições presidenciais do ano que vem. Entre os mais jovens, há ainda uma grande preocupação com a falta de empregos e um grande desapontamento com o debate político cada vez mais polarizado e sem propostas concretas. Para especialistas, quanto maior for a crise, mais pragmático será o voto, e temas como saúde, educação e corrupção perderão espaço para as necessidades imediatas da economia. Tem sido sempre assim, não é, Walter Lagoa? O que interessa, o debate a respeito desses temas, saúde, educação e corrupção, isso sempre se perdendo em razão daquilo que é a necessidade maior de todos nós. Muita gente aí, por conta da crise, passando fome, passando necessidade. Como é que você avalia? Mauro, infelizmente, né, a questão central está sendo sempre deixada de lado, né? A questão da política pública, o pensamento de que eu quero para a educação, o que eu quero para a saúde, e fica essa briga de narrativas aí, né? Que a gente já vai mais para frente falar um pouquinho. O que perde é o país como um todo, né? Porque hoje, por exemplo, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, o peso da rede social, hoje numa campanha política também, essa segmentação do eleitor. Então, isso dá muito pano para manga para você saber assim, quem você vai manejar e o que vai imperar nessa comunicação de maneira geral, né? Então, por exemplo, a fome voltou a ser um tema. Na eleição passada, a corrupção era o grande tema, mas já tinha uma taxa de desemprego bem elevada, que não estava recuperando nada, porque se você parar para pensar, desde 2014, 2013, já entrou numa recessão que a gente praticamente não viu saída em nenhum momento, né? Crescimento, com a reforma trabalhista, aquela pequena reforma trabalhista que fizeram para ter mais empregos também, foi inócuo, de certa maneira, não houve efeito nenhum.
Então a gente regrediu sobre os pilares aí, pensando nessa perspectiva social, e mais ainda, o debate empobreceu, o debate político, né? O debate público ficou empobrecido. Deixa eu ouvir a Nanda agora. Nanda, como é que você acha que vai ser o debate em torno das eleições presidenciais do ano que vem? O voto será pragmático, em razão das necessidades imediatas de cada um, do ponto de vista da economia, a política pública sobre saúde, sobre educação, a corrupção que tanto se falou na campanha anterior, tudo isso vai se perder ou não? Não acho que vai se perder tanto, mas vai perder espaço sem dúvida. Eu não acredito muito nesse voto pragmático para presidente da República, não, sabe? Eu acho que as pessoas acabam embarcando na narrativa que vai ser criada. Eu acho, concordo aí com o que o Walter falou, eu acho que a gente voltou, a gente está falando aqui de inteligência artificial, disso, mas o Brasil voltou a patamares analógicos, se a gente for usar a mesma analogia, né? Então, a gente está tendo que discutir coisas que antes já tinham sido superadas. Então, como a gente vai discutir essas coisas, não acho que seja de maneira pragmática, não. Por mais que a fome seja algo pragmático, né? Estou com fome, preciso comer, não tenho prático, dinheiro, né? Preciso. É prático, a gente tem que desenhar um futuro. Então, a gente sente fome hoje, por óbvio, a nossa necessidade precisa ser atendida hoje, mas a gente também pensa em futuro. Eu acho que quem desenhar melhor esse futuro, e aí tem todas as questões que envolvem os debates que vão ser suscitados, todos eles, eu acho que aí sim, margeando a economia, quem desenhar melhor esse futuro, eu acho que é quem vai, pelo menos, ganhar uma vantagem na eleição. A gente fala que a eleição está longe, né? 10 meses, tem muita coisa pode acontecer até lá, tão perto e tão longe. Eu não sou muito dessas pessoas de fazer previsão, não, porque eu acho que quando chega pode acontecer algo que a gente não espera. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com eleição. A gente não tem como controlar tanto o cenário. Alessandro, Marcos D'Alessandro, esse desenho do futuro que precisa ser feito, como salientou a Ananda, vem de que forma? É a rede social que vai ditar o caminho nessas próximas eleições, como ocorreu na anterior? Ou a gente pode ter, como na tradição da propaganda eleitoral, alguém que vai despontar aquilo que vai ser mostrado pela televisão? Bom, falando que é meu tema tecnologia, e só frisando, né, essa pandemia ampliou a distribuição digital, né, a inclusão digital, a exclusão digital. Então, quem conseguiu se ligar, quem está ligado na internet, quem está se renovando, está conseguindo se manter, tendo emprego, e as escolas, muita gente não conseguiu se aprender. Então, foi um aumento, inclusive, da exclusão digital. O foco, então, eu acho, o foco de nossas políticas públicas na inclusão digital é mais do que necessário, é importantíssimo para o futuro dessas gerações. E aí, falando de política, quer dizer, com essa exclusão digital, o aumento da fome, eu acho que isso pesa muito no voto da eleição. Eu acho um pouco difícil reverter isso a curto prazo, até um ano, mesmo que com políticas públicas, né? Você vai melhorar, mas não consegue fazer. Então, acho que o peso dessa parte vai ser bastante importante. E a tendência é quem está no governo muitas vezes é culpado dessa situação. Então, tem essa tendência. Prefeito Valdeli, seu entendimento sobre tudo isso, o que é que vai pesar nas próximas eleições, em razão, né, de tudo isso que a gente está vivendo, as necessidades imediatas precisam de ser supridas e muitas vezes isso acabando aqui por prejudicar, né, o debate público em relação às políticas que são necessárias, né? Olha, eu não gostei muito do meu tema, que é gestão. Eu acho que nós temos aí a falência da pessoa física no decorrer de 2022. Nós temos um endividamento muito alto da pessoa física. O poder aquisitivo do brasileiro perdeu mais de 30% no decorrer de 2021. Eu tenho conversado muito com os meus quadros de funcionários, né? E nós temos um povo com fome daquele que já não come. E daquele que come, ele está endividado e não vai saber o que vai fazer com as contas. Então, eu acho que a situação econômica
individual do cidadão, ela vai impactar muito no voto dele nas eleições. Como diz a Amanda, qual é a proposta que os candidatos vão levar para que a pessoa possa sair da fome, do modo geral, para que ele possa ter uma perspectiva de sair do endividamento dele, né? Eu acho que nós temos aí uma situação muito difícil em 2022, que é onde que a pessoa física, né, vai sentir que ela está quebrada, né? Poucas pessoas vão ter renda suficiente para pagar os seus compromissos em 2022. Eu acho que esse vai ser um tema que vai impactar muito na eleição, né? Eu acho que a situação individual do cara, o sofrimento do coração, a dificuldade que ele está passando, vai definir o voto dele em 2022. E tudo passa pelo emprego, ou se não, um emprego da forma, do jeito formal que conhecemos, futuro, né? o trabalho, né? A geração de renda. E essa numa crise, o último setor a se recuperar é justamente o emprego. Exatamente. Com a dificuldade de recuperar, ele tem dificuldade de planejar o futuro dele. E vai ter uma eleição no meio do planejamento do sofrimento dele. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quem está no poder vai levar uma culpa, vai carregar uma culpa muito grande nas eleições. E como que ele pode tentar dizer, olha, nós viemos de um Covid, viemos de uma crise mundial, o Brasil está com números bons, mas como que nós vamos vender isso para o eleitor? Como que nós vamos levar um futuro para o eleitor, sendo que ele sonha com isso a vida toda? Em todas as eleições, ele pode ter a melhor condição que for, mas ele vai sempre olhar para o futuro. Então, esse olhar no futuro tem aí um grande poder de crise no Brasil por falta de condições de consumo, né? Eu acho que nós não vamos alavancar a nossa economia através do consumo, porque nós estamos endividados. O povo brasileiro está endividado, aonde o poder aquisitivo ficou muito longe daquilo que ele ganha. Walter, voltando com você, o prefeito Valdelir falou em vender para o eleitor, né? E o que a gente costuma ver em muitas eleições é aquele salvador da pátria naquelas promessas, né? E uma coisa é prometer, e outra coisa é entregar, né? Como é que a gente vai entender, perceber aquele que tem essa condição de entregar, que não é uma falsa promessa, Walter? Mauro, eu acho que existe uma tendência seguinte, histórica. Quando você tem uma ruptura muito para a direita ou à esquerda, não estou falando nem de posições, lados políticos aqui, né? Mas falando assim, uma força muito para um lado, que era contra a corrupção, o não político, e a política foi condenada. E esse foi um grande problema, porque você colocou todo mundo no mesmo cesto. E fora da política é a barbárie. Porque só através da política que a gente pode abrir um debate para mudança e transformação. Agora, quem vai influenciar de fato, na hora que a gente tem esse peso todo que foi toda a direita, muito radical para um lado, a tendência é que ele volte para um lado, ainda vai balancear entre esquerda e direita até ele centralizar. Mas já existe uma tendência para as pessoas começarem a pensar um pouco mais racionalmente, deixando um pouco de lado a emoção, que vai vir forte ainda, vai vir forte esse aspecto emocional, daquilo que eu acredito, né? Que as bolhas servem muito para você ter uma relação de identidade, né? Eu pertenço a esse grupo, eu acredito nisso, eu gosto de acreditar nisso e pronto. É o pós-verdade, é emoção, né? Não interessa o que é fato. Agora, eu sinto que vai ter uma tendência agora que é você começar a pensar um pouco mais racionalmente, porque a gente percebeu que essa emoção exacerbada nos levou para um lugar não muito bom, né? Olha a situação do país, a sensação geral é de falta de perspectiva. Parece que a gente, assim, o país do futuro acabou, né? O Brasil acabou. Interessante esse seu ponto de vista. Eu vou agora falar com a Ananda de novo. A questão do racional, né? Porque as campanhas políticas jogam, Ananda, geralmente não sempre, né? No emocional, é a musiquinha, é o jingle, é o beijo na criançada e tal, pegar pela emoção. A gente vai ter condição de ir no racional dessa vez, Ananda? Eu acho. Eu acho que a gente vai olhar muito para o passado para mostrar como foi, como estávamos, para desenhar como a gente pode ser.
isso do Brasil. Nossa, o Brasil está sempre podendo ser o país do futuro e nunca é. Né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem que discutir. Então, colocar a gente de volta para o futuro é tirar a gente do que está acontecendo hoje. É isso, é desemprego, é fome. A gente voltou a debater coisas que a gente debatia no início dos anos 90 e estamos debatendo em 2022. Agora, eu acho sim que esse pragmatismo ele vai acontecer, talvez deixando algumas emoções de lado, mas por parte da população. Eu não acho que por todo o eleitorado isso vai acontecer. Porque senão o debate político ele fica um debate até meio quadrado, e ele não é isso, porque ele mexe com a emoção da gente mesmo. O que o Walter falou é brilhante, ele mexe com pertencimento, ele mexe com identidade. Então, o que as redes sociais fazem, por exemplo, é segmentar isso, mas elas são só um canal, né? O que pega na rede social, na realidade, é o conteúdo. Então, o conteúdo é que vai chegar até aquelas pessoas e que vai chegar exatamente para quem quer ouvir aquilo. Eu acho que é o nosso desafio hoje, que é esse de furar as bolhas, a TV ajuda isso. Quando ela mostra... Não, a gente fala, né, não se engane, a televisão tem uma importância, um peso gigantesco para o país ainda. Então, como é que você é pragmático num programa eleitoral? Como é que você simplesmente fala de números, por exemplo? A gente tem, por exemplo, o Ciro Gomes, que peca por ser muito pragmático. E ninguém entende o que ele está falando. É muito difícil entender o que ele está falando. Pragmaticamente falando, ele está certo, mas e aí? O que pega além disso? Qual o futuro que ele está desenhando? Eu não discordo que esse voto pragmático vai existir, eu acho que vai sim. Mas ele vai ter que pegar numa esperança nossa que a gente perdeu, porque há uma crise de representatividade muito grande que as pessoas não acreditam na política. Elas olham para lá, para o Senado, para as suas câmaras municipais. Aliás, as câmaras elas nem participam, né? Assim, apesar do vereador ser o político mais próximo da população, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo na Câmara, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo na Prefeitura. Mas a gente não acredita na política, nessas entidades políticas. Então, voltar a acreditar que a política é um caminho que vai transformar a vida das pessoas é algo que é fundamental para 22. Voltar a acreditar num país melhor. E isso, como o Walter falou, fora da política é a barbárie. Então, a gente tem que ser por esse caminho. Em 17, vamos para mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, tem a melhor gestão pública do Brasil, de acordo com o índice Firjan de gestão fiscal divulgado no mês de outubro. O ano de referência é 2020, período da gestão do prefeito Valdeli dos Santos Rosa, que está aqui nessa conversa com a gente hoje, e que obteve nota máxima nos 4 indicadores analisados. São eles: autonomia, gastos com o pessoal, investimento e liquidez. Sobre essa receita do sucesso, o ex-prefeito fala como a educação, a inovação e a tecnologia podem caminhar juntas para transformar as cidades e a vida dos moradores. Prefeito Valdeli, antes de mais nada, para a gente falar dessa premiação, digamos assim, dessa receita adotada por lá, para os resultados, vamos falar um pouquinho sobre Costa Rica, no interior do Mato Grosso do Sul. Que cidade é Costa Rica, que pouca gente conhece no Brasil, pequenininha, né? 20 mil habitantes. Vamos falar um pouquinho dela. Costa Rica tem 40 anos aí, né? Ela é de 1982, né? Então vai fazer 42 anos agora, o ano que vem. Uma cidade do agro, né, que se tornou a cidade do agro, é a segunda cidade saindo de São Paulo para entrar a Mato Grosso do Mato Grosso, passando por Costa Rica, né, que é Mato Grosso do Sul, e é a capital estadual do algodão. Falando sobre isso, uma cidade turística, forte no agro, é um município muito bem estruturado. A estruturação política de Costa Rica veio nos últimos 20 anos. Fiz 4 mandatos. Em 2000 fui eleito, sou empresário, levando uma proposta para o governo municipal que a gente poderia fazer de uma empresa pública uma empresa privada. Esse é o modelo de Costa Rica. A gente conseguiu administrar o município nesses anos, aí com em torno, os primeiros 8 anos, com 23% de gasto com folha de pagamento. Isso é inédito no Brasil.
E agora, já terminando os 8 anos de mandato, terminamos aí com esses números do Firjan aí, com 30% gasto com folha. Por que eu digo gasto com folha? Porque a média brasileira é 50%. Se você gasta 20 a menos do que qualquer município brasileiro, sobra para investir no cidadão, né? E quando você investe no cidadão, você consegue dar 2 alicerces básicos da economia para o gestor público, que é a saúde e a educação. Você consegue ter uma saúde que nenhum plano de saúde oferece, o que o SUS de Costa Rica oferece. Você consegue ter uma educação a nível de Brasil muito acima do que se oferece no Brasil, que é escolas com lousa digital, com piscina semiolímpica em todas as escolas, um período integral para aqueles que queiram o período integral, para você ter aí 80% das nossas crianças com menos de 6 anos de idade na sala de aula. Então, Costa Rica proporcionou isso por quê? Porque ela economizou na folha e investiu no cidadão. E aí a gente sai de 20 mil oficial aí para 30 mil habitantes, que é um crescimento muito acima da normalidade. Nós temos hoje 22.500 eleitores, para ter uma ideia, e como o censo não se faz de 2010 até hoje, nós temos uma defasagem. Mas é um modelo que deu certo e fez Costa Rica ser vista a nível nacional, né, por essa economia de devolver ao cidadão aquilo que ela produz. Então, nós moramos hoje numa cidade 100% asfaltada, 100% de LED, praça por todos os lugares, lazer por todos os lugares, e o cidadão se aponderou disso e entende que a gestão faz a diferença, né? E os números de Costa Rica dão a tranquilidade da gente continuar nesse viés para muito tempo. Agora, o número de referência aqui, o ano de referência, né, 2020, como eu destaquei aqui na nota, que era o último ano da sua gestão, né? E foi o ano da pandemia. Como é que foi esse ano de 2020 na comparação com os anteriores? Porque a receita caiu, tudo parou, né? Em Costa Rica, não. Nós não fechamos a cidade, portões abertos para todo mundo, e fizemos um grande controle da entrada da cidade para que a pandemia não entrava. Só para você ter uma ideia, a pandemia chegou em Costa Rica em junho, né? Já tinha muitos municípios passado por muitos percalços já. E além dela ter chegado, a gente nunca teve nenhuma restrição na cidade quando eu fui prefeito. A gente não fechou nada, não abriu nada. Claro que com a educação da população, com participação, com o uso de máscara, a gente conseguiu ter um controle da pandemia. E o município foi muito além disso. Na gestão, por ter recurso, quando vem a pandemia, o município consegue, em 33 dias, da estaca zero do chão, construir 10 UTI. Importar oxigênio, uma fábrica de oxigênio da Alemanha, para que a gente pudesse ter. A gente previu o que ia acontecer e antecipou tudo isso. Compramos todos os EPI de hospital por um ano. Claro que não deveria estocar naquele momento, mas estava tudo ainda com preços muito bons. Olha, tem uma pandemia. Eu tenho um amigo que mora na Itália e ele me passava o dia a dia do socorro da Itália. Fez com que, diante das informações dele, que a gente se preparasse para uma catástrofe. E Costa Rica se preparou. Então, nós enfrentamos a pandemia de uma maneira muito tranquila, tanto no setor de saúde como no setor da economia. E nós tivemos um pai que foi o governo federal. Eu não sei, na minha história, eu sou prefeito por 4 mandatos, 16 anos. A gente nunca teve tanto recurso do governo federal como o tempo que tivemos na pandemia. Nós precisamos trabalhar para o dinheiro chegar até a prefeitura. Ele veio automaticamente. Com o município organizado, esse dinheiro foi possível fazer o que era preciso fazer, ajudar a população neste momento de dificuldade. Por exemplo, quando uma pessoa ia para o isolamento, o município já entrava com a cesta básica imediatamente para atender aquela pessoa para fazer o isolamento. O município acompanhou um por um cada cidadão. Por ser um município pequeno, a gente conseguiu fazer esse diferencial de ajudar as pessoas no momento que elas precisavam, né? Juntando isso ao governo federal, o resultado foi fantástico. E aí nós não tivemos perca de arrecadação em 2020. O município vinha muito ajustado. Claro que todas as medidas que você toma nunca agradam a todo mundo, né? O isolamento, por exemplo, é muito difícil. Olha, você está com o vírus e vai ficar isolado, você e sua família. É um ato que foi muito difícil de fazer.
Mas conversando, dialogando, a gente teve um grande sucesso e conseguimos ter, além da prevenção, um atendimento de qualidade na saúde curativa no município de 20 mil habitantes, aonde nós viramos as referências das UTI regionais aqui na nossa cidade. Como é que o senhor recebe, o senhor e a sua equipe daquela gestão recebem esse reconhecimento naquele ano de 2020, por esse índice de gestão fiscal, e não só o senhor e a equipe, mas a população de Costa Rica? Olha, já tinha em 2018 atingido a nota máxima, né? E repetimos em 2020. Mas é um segmento que Costa Rica se tornou conhecida no Brasil todo. 2017, Jornal Nacional, Fantástico, Jornal Hoje, tudo vieram olhar o que acontecia em Costa Rica. Isso acontece, esse grande prêmio que nós recebemos agora é um trabalho de longa história. Mas em 2017, quando todo mundo inicia o governo, eu me inicio ali o meu 4º mandato, o Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, e naquela história da mídia, que ela muitas vezes é negativa, muitas vezes ela é positiva, ela queria uma cidade que não estava passando por essas dificuldades. E encontrou Costa Rica, e mostrou Costa Rica para o Brasil, que é uma cidade que não tinha essas crises políticas, não deve para ninguém, não tem precatório, não deve INSS, paga 14º, 5º, 6º, até 17º salário para professores, que é o recurso que sobra da gestão pública, da transparência, e aí ela se tornou conhecida em todo o Brasil. Mas, baseado nesse assunto, vem agora o final do ciclo político, um prêmio que é a melhor gestão fiscal do Brasil. O que isso me alegra? Me deixa feliz que eu cumpri parte daquilo que eu prometi para a sociedade. Iniciativa privada dentro da pública. Por que Costa Rica é uma cidade que dá lucro hoje? Tem 100% de rama de LED que dá lucro, tem fotovoltaica por toda a educação que dá lucro, tem a UTI que você presta serviço regional que sobra recurso, tem ultrassom, tomografia, um monte de serviço que a gente presta para a sociedade de qualidade e que os recursos federais são suficientes para bancar isso quando não há corrupção. O que há no Brasil ainda, se fala que não vai discutir corrupção em 2022, eu não acredito, porque ainda o caos do Brasil é corrupção. Se nós não eliminar a corrupção do Brasil, iniciamos nas câmaras de vereadores, chegando até o mais alto escalão, nós vamos continuar sendo não do terceiro mundo, vamos para o 4º mundo. Porque, infelizmente, o Brasil tem uma gama de corrupção muito grande em todos os segmentos. E nós precisamos dar exemplo e tirar o Brasil do buraco que ele está, baseado aí, única e exclusivamente, no combate à corrupção. A fome mas eu não acredito que corrupção ficará fora do tema de 2022, não. Para finalizar, ex-prefeito Valdeli, então, pelo exemplo da sua gestão, dá para trabalhar no Brasil sem estouro de teto fiscal? Dá. Mas precisa... Aí tem o Senado, tem a Câmara, STF, tem um monte de coisa. Nós estamos gateando, né? Nós estamos aí engateando para que o Brasil possa dar o grito de independência. Eu acho que o país não é independente ainda do sistema, né? Para eliminar a corrupção, nós temos aí um alto índice aí, vamos dizer, no custo do petróleo. Nós temos uma empresa que antigamente dava prejuízo, hoje dá lucro. Então, é provável que se a gente eliminar a corrupção, mas como eliminar a corrupção? É muito difícil. Você tem Senado, você tem um sistema parlamentarista com um sistema administrado por um sistema presidencialista. Então, está errada a Constituição. Nós temos de ter, bem aí nós vamos para primeiro-ministro, né? Senão não vamos chegar a lugar nenhum. Acho que nós temos de mudar, é um segmento. Eu acho que o sistema hoje é parlamentarista, onde você depende do parlamento, mas e você disse que você tem caneta, você não tem. O presidente não tem caneta hoje. Quem dá caneta para o presidente é o parlamento. Meio-dia 29, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Uma parada breve aqui, a gente vai para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas sério e preciso. Afinal, é ele
estou falando com técnicos, né? Confiável, sem achismos. Para falar em política. Uma época de mudanças rápidas e repentinas é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e meia, você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto, uma das maiores preocupações nas discussões sobre inteligência artificial é o impacto que ela pode ter nas atividades profissionais. Pesquisas apontam para tendências diversas, mas as que indicam riscos de substituições de postos de trabalho têm perdido espaço para aquelas que indicam um efeito positivo com a criação de novas ocupações. Em meio às divergências, segue o consenso de que a inteligência artificial mudará parte das profissões como as conhecemos e demandará a requalificação dos trabalhadores. A gente tem debatido muito esse tema por aqui, Marcos, na questão daquela preocupação, né, de que muitas ocupações, muitos empregos se perdem, mas, por outro lado, novos postos de trabalho surgem a partir, claro, das mudanças impostas aí pela tecnologia. Claro, desde que aquele trabalhador venha a ser requalificado e passe a ocupar essas novas posições. E aí é uma questão de velocidade, né? Muitos não conseguem acompanhar essa mudança, ficam para trás no tempo, enquanto não se requalificam, não se recolocam, né? Como é que a gente vai lidar com esse desafio? Você resumiu basicamente o problema atual. Nós estamos vendo a quarta revolução industrial, ela é mais rápida do que as outras três anteriores, os efeitos dela são, os números, né? O Fórum Econômico Internacional vem falando, 70% das crianças hoje vão trabalhar em profissões que não existem ainda. A gente vai ter a previsão também, né? Essas crianças vão ter 5 a 6 profissões durante a vida delas. Então, vai ser um eterno reaprender. É o que todo mundo projeta, né? Você nunca vai deixar de reaprender. Então, o que a gente tem que ensinar às pessoas, e a nós, e aos adultos, é o eterno reaprender. E isso é um skill que você pode adquirir. Porque também, se não adquirir, você vai ficar fora do mercado. É uma tendência inexorável. Agora, é difícil reaprender? Não é. As oportunidades estão aí. A gente está falando de política pública. Eu acredito que a política pública teria que ser focado totalmente nisso, né? Hoje em dia, você tem 300 mil vagas em área de tecnologia e com 12 milhões de pessoas empregadas, né? Então requalificar, foco total nisso, não tem outro caminho, né? Aí essa é uma discussão, vocês estão falando da política, né? Estão falando de mídia social. Então, eu acredito que a gente vai ter que debater isso esse ano, porque as mídias, a questão lá da mídia social e as esquerdas, eles retroalimentam esses 10% de lado de cá, mas o meio, os 80% que vão decidir a eleição, querem debate, querem falar sobre corrupção também, acho, querem falar sobre política e alternativas para o futuro. Se não se falar sobre isso, é estranho, vai ter. O debate é esse. E requalificação, é foco total nisso. É isso que a gente tem que fazer. A saída do país é essa. Ainda sobre a questão da inteligência artificial e o impacto dela nas novas profissões, o que você falou que muitas profissões ainda não existem, né? Como é que isso é pensado, né? Como é que isso é observado? Porque é preciso fazer um desenho, quem não planeja não tem futuro, mas as coisas ainda não existem, né? Como é que isso é pensado em termos de planejamento? Os skills que o Egército falou assim, então como é que antigamente você falava para o teu filho, vai ser engenheiro, você vai ter uma profissão de exatamente. Então, aí agora você fala o quê para o teu filho? Então, eu até estou montando um material sobre isso, que é isso.
você tem que ter esse skill do reaprender. Então, esse pensamento crítico, capacidade de buscar informação, e esses tipos são os 5, 6 skills. Trabalhar em equipe, teamwork, são alguns skills que a gente selecionou que são ensináveis, a escola tinha que focar nisso, porque você prepara esse jovem para o futuro, que a gente sabe que, não sabe que profissão você vai ter, mas você vai ter que ter essa capacidade de pensamento crítico, de empreendedorismo, isso vai ter que ter. E a gente sabe que isso sim é importante e é isso que nós temos que preparar nossas crianças. Jovens, segundo ele, sim, ainda não sabemos qual que é a profissão. Ex-prefeito, só para fechar o seu microfone, por enquanto, por favor. Ex-prefeito Valdeli, só para fechar o seu microfone, tá? Ao longo aqui da conversa com o Marcos. Marcos, então, precisamos ter medo ou não, né, desse impacto nos empregos, o impacto nas profissões, ou é esse caminho que você falou, quem tiver nessa toada, né, dessa busca, né, dessa versatilidade que vai estar preparado? O jeito de se preparar para o futuro é esse. Então, não dá como ser. Não dá para ficar ansioso com o futuro. Eu vou aprender uma coisa que é pouco. Necessariamente, isso é uma coisa interessante. Né? Necessariamente, o que você vai aprender tecnicamente, você vai ter que reaprender. Isso, se você ficar parado nesse conhecimento, você vai ficar logo fora do mercado. Mas é uma ansiedade, eu vou ficar eternamente procurando. Sim, mas vai fazer parte da natureza de você sempre estar olhando o futuro, olhando novas oportunidades, olhando... E vai ser natural, não vai, eu acredito nisso. Você não vai ficar numa ansiedade, vai ser o teu dia a dia, né? De ser real. Obviamente, você vai para caminhos diferentes, cada um com as suas características, mas sim, sempre se reaprendendo e sempre de olho no que está de novidade. Agora, tem dois cenários. Um, aquele que é nativo da tecnologia, nativo deste momento de inteligência artificial, e aqueles que são, vamos falar, são analógicos e precisam fazer a migração. Né? Esse desafio de migrar essas pessoas que são mais velhas, que geralmente o mercado de trabalho também acaba rejeitando justamente por esse aspecto. A gente não quer preparar você, a gente quer pegar alguém que já está preparado. Então, mas eu acredito nesses cursos de inovação. Eu fiz vários, né, ultimamente, e eu também fui diretor financeiro de grandes empresas no modelo antigo, com secretária, sala fechada, foi a minha escola. E hoje eu estou super integrado na inovação. Por quê? Porque eu fiz essa renovação, eu fiz curso de inovação, aí começamos a falar de... Então, eu acho que esses cursos de inovação são muito legais para pessoas como eu, por exemplo, de 40, 50 anos, etc. Mas serve para todo mundo, entendeu? Quer dizer, e acho que também para o pessoal, os caras que estão saindo do ensino médio, entrando na faculdade, esse skill já é interessante, já sair, por exemplo, já com o skill de... Eu vou fazer uma faculdade que tem um ensino antigo ainda, as universidades ainda demoram, sempre tem um tempo, demoram, né? Mas se você vai com essa visão de aprender para pensar em inovação, você já sai um passo à frente, já na universidade. Então, é legal você já colocar isso no perfil de todo mundo. Né? Então, o Sebrae faz cursos espetaculares. O Sebrae está muito legal, o governo federal, muito legal. Você consegue ser visionário assim e dizer, olha, tal profissão não existe hoje, mas ela vai existir porque o caminho leva a isso? Por exemplo, hoje para você, quando queima um semáforo na rua, você precisa de alguém para trocar aquela lâmpada do semáforo. Olha, essa profissão não vai existir mais porque em algum momento vão fazer um LED ali que nunca vai queimar. Então, a pessoa que vai produzir esse LED ainda não está aí porque essa profissão não existe ainda. Dá para ser visionário nesse sentido? Sim, então, assim, aí os skills. Né? Onde a inteligência artificial, então é bem nesse foco que você está falando, onde a inteligência artificial vai ter dificuldade ou vai demorar mais para ocupar. Então, são atividades criativas. Então, até falam arte, né? Por exemplo, as atividades de relação pessoa a pessoa, então cuidadores, falam que cuidadores vão ter uma profissão de muito futuro, formas de cuidar, essas profissões manuais, muito manuais, então artista plástico, as artes, né? As artes sempre foram bem deixadas de lado, mas é uma profissão que pode ter muito futuro.
as artes criativas, então a história de criatividade. Então falo mais nesse foco, eu falo mais dos skills, né? É difícil falar da profissão, mas profissões com esses conhecimentos, com esse tipo de característica, tendem a aumentar, inclusive, né? Cada dia mais a gente vai precisar de mais cuidadores, e aí a gente vai viver na base de criatividade, então precisamos de gente muito criativa, essa linha de raciocínio. Faltando 20 para 1, seguindo com mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Quantas mulheres líderes não conseguem se eleger por não terem acesso às mesmas ferramentas, conhecimento e oportunidades que os homens? Pensando nisso, nasceu o projeto Todas na Política, todas com Z no final, que quer ser uma janela de oportunidades para a conexão entre as candidatas do Brasil todo, em especial mulheres periféricas, negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIA+, e uma rede de profissionais experientes no universo da comunicação política. Ananda, para falar do projeto Todas com Z no final, Z, porque o objetivo é que todas as mulheres de A a Z sejam incluídas. Vamos lá. O Todas nasceu com esse intuito de fortalecer a candidatura de mulheres para que elas ocupem cargos públicos eletivos, seja para executivo ou legislativo, o ano que vem, porque a gente acredita que quanto mais mulheres ocuparem a política, mais fortalecida é a nossa democracia. Então, a gente entende que nós somos um grupo de comunicadores, estrategistas políticos, que trabalhou em diversas campanhas e tivemos pouquíssimas candidatas mulheres. E isso corrobora para manter a política como ela está hoje, como a gente conhece. E quando eu falo de futuro, igual eu estava falando antes, eu falo também nessa impossibilidade de pensar uma política diferente do que aí está, né? Então, a gente olha para os nossos representantes, a gente não se vê lá, nós, mulheres, a gente acaba pensando, esse espaço não é para mim. E, de fato, não foi pensado para que mulheres ocupassem esses espaços, né? Estava falando ontem, por exemplo, que o banheiro no Senado foi construído em 2016, o banheiro feminino, né? O plenário. Ou seja, não se pensou que mulheres pudessem ser senadoras. E aí a gente juntou esse grupo de comunicadores para dar mentorias para essas candidatas do Brasil inteiro, vai ser uma por estado, para que a gente entendeu que a comunicação é a parte mais cara de uma campanha e que normalmente os recursos não são divididos por igual e a campanha das mulheres é sempre mais mambembe, né? Tem uma ou outra que tem uma campanha eleitoral mais firme, aí a gente está falando de comunicação e estratégia eleitoral, mas normalmente as mulheres vão com afã, né, como dá para a gente se eleger, e aí elas não conseguem. O que a gente quer aqui é que essas candidaturas sejam mais efetivas, que a gente consiga fazer com que essas candidaturas sejam competitivas, e a comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas para que isso aconteça. Então, serão 30 mentorias para essas selecionadas, 27, uma por estado mais Distrito Federal, para que a gente consiga fazer com que essas candidatas sejam eleitas e que, ao fim e ao cabo, a democracia seja fortalecida. Valdeli falou mais cedo sobre corrupção e a gente tem falado dessa pauta. Tem um estudo da Universidade de Virgínia, que foi com 150 países, o Brasil também participou desse estudo, que diz que quanto mais mulheres ocupando cargos políticos, menos corrupção. Isso significa que as mulheres são menos corruptas? Não, mas é porque o ambiente fica diverso. Então, por isso que a gente quer mulheres de A a Z também. Quanto mais diversidade na política, mais as políticas públicas vão olhar para outros caminhos, vai haver menos espaço para corrupção. Isso não só na política, mas também nas empresas. A gente fala hoje de ESG, né, de empresas que estão voltadas para o futuro, que elas pensam no meio ambiente, pensam na responsabilidade social e na governança. Então, são pilares de governos também, que precisam ser respeitados. Então, a gente entende que quanto mais plural é a política, muito provavelmente mais fortalecida é a democracia. Então, a gente tem hoje mais de 50% da população e mais de 50% das eleitoras mulheres, e nós temos 15% das vagas ocupadas no Congresso Nacional de representação. E se a gente for fazer um recorte, só 2% dessas mulheres são negras. Isso dá 13 deputadas. Então, a gente está falando como
Como que essas legislações vão ser desenhadas se não tem ninguém para pensar lá? Ou seja, se estamos subrepresentadas, né? Por exemplo, você chegou nesses índices, nesses números, 10 ou 15% de mulheres nos cargos, vamos pensar aqui no Congresso Nacional, 10 ou 15% dos cargos ocupados pelas mulheres. Brasil afora, assembleias legislativas e câmaras municipais, esse índice chega a ser até menor. E é um paradoxo, porque a população feminina é a maioria no Brasil. Não é nenhum paradoxo, né? Tipo assim, é uma injustiça, se a gente for pensar, não é um paradoxo. É uma injustiça social, e mais mulheres na política é corrigir uma injustiça social. Então, essas mulheres, elas não têm um problema somente de se candidatar. Elas têm jornadas triplas, elas não participam desses núcleos políticos, né? Então, apesar delas chefiarem famílias, estarem nas lideranças comunitárias, quando elas chegam no partido, elas têm outras barreiras para enfrentar, né? A primeira delas é recurso, e não serem levadas a sério, olharem e falar, você não é competitiva. Isso tudo são barreiras impostas a nós mulheres, que a gente vai tentando todos os dias quebrá-las, mas é muito difícil. O intuito do Todas é que essas barreiras, pelo menos na parte no que se diz a comunicação, que essa barreira seja quebrada. Que as campanhas que a gente fez e participou de homens, candidatos políticos que a gente acha que sejam bons candidatos, por que não mulheres? Por que quando a gente senta na mesa tem menos mulheres? É porque existem outros obstáculos que os homens não passam. E principalmente porque esses espaços de decisão não foram pensados para nós mulheres estarmos. Então, assim, a gente volta um ponto atrás. A comunicação é a nossa maneira, já que somos um grupo de comunicadores e estrategistas políticos. E aí eu quero abrir aqui a Todas, tem representantes e mentores na América Latina inteira, gente que trabalhou em campanhas presidenciais pela América Latina, pela Europa. Então, o nosso grupo é um grupo muito fortalecido, de pessoas muito competentes, e que junto olhou e falou, como eu posso ajudar? Acho que a iniciativa é completamente voluntária, é completamente gratuita, não é vinculada a nenhum partido, não porque a gente não acredite nos partidos, muito pelo contrário, a gente acha que fora do partido é muito difícil fazer política, mas é porque a gente não quer realmente estar ligado a nenhuma instituição, porque a gente quer fortalecer a pluralidade desses pensamentos também. O que a gente fala é que a gente gostaria de eleger cada vez mais mulheres progressistas, pensando na palavra progresso, pensando em mudanças para o futuro, né? Walter, é possível pensar, projetar por meio de pesquisas para os próximos anos, estabelecer metas, né, da presença da mulher na política, a partir desses trabalhos desenvolvidos como o Todas na Política, da Ananda? É fundamental, né? Eu participo aqui também de um apoio de uma comunidade também feminina que é da tecnologia, que chama Defentech, que são mulheres na área de tecnologia, que é uma área assim dominada pelos homens, né? É mais do que necessário, eu acho até ficar assustador quando falar, não, precisa ter 30%, não. É preciso incluir rapidamente a mulher nessa questão e trazer essa questão da igualdade, né? Não só a mulher, com toda a questão LGBT, QI+, e tudo mais, porque assim, existe um fosso hoje. A gente notadamente, uma sociedade machista, estruturalmente, isso está claro, né? Assim, está no dia a dia, e isso tem que ser... A gente tem que reverter essa situação, Mauro. Porque, como a Nana falou, e eu acho que é exatamente isso, quanto mais pluralidade você traz, mais riqueza você traz para todo o debate, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, a gente só tem a ganhar com isso. E é mais do que necessário que a mulher se coloque aí cada vez mais nesses espaços, sabe? De liderança, de poder. Walter, agora voltando a falar das eleições presidenciais do ano que vem, segundo o filósofo austríaco Karl Popper, que é um dos principais pensadores do século XX, a verdade é inalcançável. O mais perto que se chegue dela é insuficiente. A frase traduz um pouco do que
promete a guerra de narrativas que devemos encontrar nas próximas eleições e que se tornará cada vez mais acirrada à medida que a campanha eleitoral se aproxima. Como exemplo, os 3 candidatos que aparecem à frente nas pesquisas, Lula, Bolsonaro e Moro, estão envolvidos nos mesmos episódios históricos que serão determinantes na decisão do eleitor. E as narrativas se sucedem, às vezes coincidentes, entre 2 deles, para tentar desmoralizar o adversário, às vezes disparatadas entre si. Essas coincidências, aí no caso entre 2 deles, estamos falando do tema corrupção. Pois é, Mauro, a verdade já não existe. A verdade não é um lugar que a gente chega, né? A verdade é uma percepção. Ela é absolutamente subjetiva, né? Ela parte da nossa experiência, dos nossos filtros sensoriais e também racionais. Fala assim, não, há uma realidade objetiva, mais ou menos. Depende de onde você olha e como você olha para ela. Então, nessa guerra de narrativa, eu sempre vou buscar a história que eu quero ouvir. E como hoje, de certa maneira, a internet empoderou as pessoas, né? Que elas agora têm um canal de comunicação, têm uma TV no celular, né? Que ela dá a sua opinião, ela se coloca de uma maneira que ela nunca se colocou na vida, né? E isso também enriquece. Tem todo um aspecto positivo aí, falando psicologicamente falando. Mas, por outro lado, o que é de bobagem também é uma coisa enorme, né? Bom, mas enfim, então nessa questão de narrativa, para fora das bolhas, o que resta? A minha questão é essa: o que resta para fora das bolhas? Como que a gente rompe as bolhas para ter uma discussão nacional? Vamos falar de educação, por exemplo, né? Como projeto. Vamos falar da tecnologia, vamos falar da inserção da mulher, vamos falar da questão do preconceito, vamos falar do quê? Vamos falar do desenvolvimento econômico, vamos falar do que é a Amazônia que nós queremos, como que nós queremos com a Amazônia, o que é o agro, o que é o PIB, Mauro? Vamos perguntar o que é o PIB para a pessoa, porque assim, o PIB do Brasil só aumenta e a miséria só diminui. Eu não entendo essa questão econômica, é tão importante o PIB. Eu quero dizer, importante para quem? PIB para quem? Porque esse PIB para mim não está chegando. Se para mim não está chegando, olha que eu não estou ali na fome, né? Mas assim, se tivesse, então... E essa pessoa que a gente está numa classe de miseráveis. Hoje uma pessoa aí, uma família que tenha 3 mil reais de renda, ela é considerada rica nesse país. Que é um absurdo. Meu amigo, onde nós estamos? Então, para mim, essa questão da narrativa passa por uma questão até de vergonha na cara dessas pessoas. A gente tem que começar a ter um debate sério. Aí tem que, sim, falar sobre corrupção. Aí tem que ter uma coisa que a gente não tem. É regra clara, sabe? Qual que é a regra do jogo? É falar assim, colega, se a bola saiu, é lateral. Se você bater numa pessoa dentro da área, é pênalti. Entendeu? Vai ser expulso. Se vai ser expulso, a gente não sabe. Porque hoje você pode bater e falar assim, olha... Para mim é o seguinte, é que você bateu da canela para baixo. Mas se pegar no joelho, daqui 2 anos eu posso te liberar. Daqui a 3 você pode voltar a ser preso. A gente não tem segurança institucional, assim, jurídica de nada. A gente não sabe qual que é a regra. E isso muda ao sabor do vento. Está na hora da gente assim, começar a pedir por algo assim. Que jogo nós estamos jogando? Quero saber qual que é o jogo. O importante é que a guerra da narrativa, ou a guerra das narrativas, essa guerra seja substituída por candidatos falando de si próprios, em vez de criticar os demais, né? Em vez de atacar os demais. Fica aquela sensação de que se você está atacando e não está propondo, é porque você não tem nada para dizer. É porque você não tem programa, é porque você... Enfim, o Mauro, é assustador. É difícil até formular uma pergunta a respeito. Não, você pensando lá no Cambridge Analytica, o que aconteceu no Brexit, o que aconteceu na eleição americana, o que aconteceu em outros países. Você sabe que a grande questão é engajar ou não engajar determinado eleitorado. Por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso desengajar ou engajar. Porque aí o que acontece? A rede social é perfeita, ela funciona assim. Eu vou pegar aquele de 20 a 23 anos, aquele cara que não sabe quem votar, esse aí eu quero pegar esse eleitor. Eu faço um discursinho para ele lá. E chega para ele, bonitinho, isso já aconteceu. Agora não, eu quero que essa população não vote, de tal a tal idade. Aí começa um discursinho também, olha, para que você vai votar? É só corrupção, é só roubalheira, não vai mudar nada. Aí você começa e foca naquele nicho. O texto que vai agradar, com a imagem que vai agradar, na versão e no pacote que a pessoa quer receber. Então a democracia sim está ameaçada. Quando eu falo dos movimentos das redes sociais, porque na verdade até hoje não tem nenhum controle sobre isso. Aconteceu da saída da Alemanha, da Inglaterra, da União Europeia, foi um absurdo. Aconteceu na eleição do Trump e aconteceu em outras eleições pelo mundo afora. E a gente acha assim,
A gente tem uma falsa sensação de democracia, assim, não, não, nós de fato escolhemos. Eu acho que de fato nós não escolhemos, sabia? Existe um poder paralelo que se formou aí, muito perigoso. Minha gente, faltando 5 minutos para uma, temos só um pouquinho de tempo aqui pela frente. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos. Caio Gouveia, no YouTube com a gente, pergunta para você, Marcos, o que a inteligência artificial não pode fazer, um dia ela poderá. O que ela não pode fazer hoje e que um dia ela poderá. Acho que esse é o sentido da pergunta. Assim, o avanço da inteligência artificial é numa velocidade incrível, mas a gente acredita que ela ainda vai demorar muito, e a gente não tem certeza se vai chegar nessas coisas que eu tinha falado antes, né? Então, na criatividade e basicamente a história da criatividade, que vai restar para a gente, né? Então, por isso, preservar e a gente alimentar essa questão da criatividade. Porque ela é inteligente, mas ela é alimentada por um ser humano. Tudo são algoritmos escritos por seres humanos. Então, ela vai fazer conexões e tal, mas ela nunca vai ser criativa. Então, criativa é essa gente. Então, esse pedaço é nosso. Fernanda Franklin está com a gente no Instagram, pergunta a ex-prefeito Valdeli como anda o ecoturismo em Costa Rica e se tem potencial o ecoturismo para crescer por lá. Muito, muito. Sabe por quê, Mauro? Porque a gente descobriu um leque que é o esporte de aventura. Então, o município fez o Mundial de Bike, fez o Sul-Americano de Esporte de Aventura, aí, que é os empresários andar pela mata fora aí e se colocar. Então, com esse esporte de aventura, com essa abertura pós-Covid aí, o primeiro evento de Costa Rica esse ano já foi um sucesso. Vem aí também o Rally dos Sertões, passando do Iapoque ao Chuí por aqui. Então, o leque do esporte de aventura em Costa Rica abriu as portas para aquilo que é as nossas belezas naturais. Ananda, Daniela Neves no Instagram quer saber como se dirigir ao público feminino sem clichês para que as mulheres passem a votar em outras mulheres. Acho que entender quem é candidato e quem são o eleitorado, né? Sempre o que a gente vai falar, para quem que a gente vai falar. O clichê, ele funciona, mas quando a gente e aí o Walter falou sobre segmentação, quando a gente segmenta cada vez mais os nossos conteúdos, quando a gente entende para quem a gente está falando, a gente fala a mesma língua, a gente comunica, a gente cria um laço afetivo. Aproveito esse final para convidar vocês a acessarem a todas.com.br, todas com Z no final. Se vocês querem se inscrever, querem ser candidatos, se inscrevam. Se vocês conhecem alguém que querem ser candidatas também, falem do projeto e vamos tentar eleger mais mulheres para que a política seja mais diversa e que a nossa democracia consiga se fortalecer um pouquinho mais. Pergunta da Vera Lima no Facebook para você, Walter Lagoa. Como preparar a comunicação de um candidato sem criar um personagem? Olha, na verdade, exatamente o pressuposto é esse, né? Você não precisa criar personagem. A pessoa tem que ter propósito. Primeira questão, tem que ter propósito. E aí, segunda, a questão tem que ter um mínimo de formação, né? Tem que ter experiência. Não possa simplesmente querer. Porque tem gente que realmente, às vezes, tem uma carreira e fala, agora eu vou virar político. Não, você tem que ter um olhar. Você tem um pensamento mínimo sobre as coisas. E aí isso tem que estar de acordo com o que você realmente sente e quer da vida, sabe? Aí quando existem essas duas coisas, é simples assim. Não dá pra gente criar personagem, porque personagem não se sustenta no tempo. Aquela história de você pegar um político que gosta de andar de terno, mas para parecer mais massa, mais povão, tira o terno, bota uma camiseta polo. Isso é formar um personagem? Não está de acordo com o que é ele, não está de acordo com a personalidade daquele político. Foi exatamente aqui. Até teve um exemplo aqui no programa, uma vez quem participou, que foi o Matarazzo, que foi subprefeito e tudo mais, e ele falava, ele falava assim, tira o seu terno. Eu falava, mas a minha vida é de terno, eu trabalho de terno, eu não vou tirar o paletó. Por que eu não vou tirar? Para ficar parecendo que eu sou do povo, se eu não uso calça jeans, eu uso calça social, eu sou assim. Até no momento achei um pouco radical, mas dá para entender que você não pode sair da sua essência.
Não vê, por exemplo, então, o ex-prefeito Valdeli. Se ele tem toda uma formação, uma coisa, de repente ele aparece daqui a pouco vestido sei lá, de chita, do para participar do carnaval, fazer, eu sou muito do povo, eu sou brincalhão. Não, ele tem que ir na linha dele, do que ele é, do que ele acredita, porque a gente sente, Mauro, com a coisa da rede social, da gente estar olhando as pessoas o tempo todo, esse nosso sistema binário de sim e não, tá ficando muito apurado. Então você olha para a pessoa e fala, tá mentindo ou não tá? Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O agradecimento a todos vocês, em nome da nossa equipe. Participaram com a gente hoje o ex-prefeito de Costa Rica, no interior do Mato Grosso do Sul, Valdeli dos Santos Rosa, a Ananda Miranda, fundadora da Candela Estratégia e Comunicação, vice-presidente da consultoria Todas na Política, todas com Z no final, o Marcos D'Alessandro, economista, fundador da A Ponte, e o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Com a gente hoje na mesa de som da Rádio Trianon, Fabiano, valeu Fabiano Souza, o Sérgio Souza na gerência técnica da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora o musical Trianon, lembrando que às 18h tem o jornalista Renato Albuquerque com o programa... Fugiu o nome do programa, né, minha gente? Radar Paulista, não é isso? Renato Albuquerque com Radar Paulista. Antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista para tirar você dos congestionamentos. Uma e um, minha gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.